As férias trazem consigo mais do que calor e dias longos. Trazem tempo. Tempo para parar, descansar, para usufruir de momentos simples e descontraídos, jantares demorados com amigos e para sair da rotina. E é nesta pausa, tantas vezes aguardada durante meses, que arriscamos a dizer que estamos mais felizes, longe das urgências do dia-a-dia. E é também esta pausa que nos convida a refletir e a fazer balanços. Claro que a felicidade não se resolve com 2 semanas a banhos de sol, mas pode ajudar. Convidamo-lo assim à reflexão. Será que sou feliz? Serão os portugueses felizes? Bem, o World Happiness Report é um estudo anual que mede o índice de felicidade entre mais de 140 países do mundo e publicado pela ONU em conjunto com a Universidade de Oxford, tem valido a Portugal neste tema posições medianas. Este ano, os portugueses ocuparam o 60º lugar no ranking de países mais felizes do mundo, tendo caído 5 lugares em relação ao ano anterior, numa tabela que a Finlândia lidera há 8 anos consecutivos. Um outro estudo, o Global Flourishing Study, indica que as pessoas se sentem mais felizes hoje por volta dos 50 anos, contrariando a antiga ideia de que a juventude é a fase mais positiva da vida. Pelo contrário, os jovens estão cada vez menos felizes e confiantes. Mas o que dizem realmente estes números? O que é a felicidade e como se pode medi-la? Neste episódio, mergulhamos neste tema da felicidade em tempo de férias. Vamos perceber o que nos dizem estes dados e, sobretudo, o que sentimos quando temos tempo para respirar. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DECO Proteste, vou refletir sobre este tema com as minhas convidadas. Tenho comigo Paula Senra, é especialista em Psicologia Positiva e presidente da Associação de Psicologia Positiva e Florescimento Humano e Societal. E também Rita Duval, professora de Marketing na Universidade Católica e uma das autoras dos estudos sobre felicidade e bem-estar dos portugueses para o Observatório da Sociedade Portuguesa da Católica Lisbon. E começava já por si, Rita Coelho Duval. Comecemos pela base. O que é, afinal, a felicidade e como é que se pode medir a felicidade? Para início de conversa, parece que temos aqui pano para mangas. Ora, não sei bem se essa é a base, porque esse é o final, esse é o grande objetivo final, não é? É o topo da pirâmide. É, e de facto pode-se medir de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, neste estudo que acabou de referir, eu tive o cuidado de ir olhar para o estudo e tentar perceber um bocadinho quais eram os indicadores. Eles utilizam utilizam indicadores variados, eles misturam o PIB per capita. Variadores é uma bela junção das duas. Uma boa junção, exatamente. Podemos passar a usar os variadores, indicadores. Era as variáveis e os indicadores. Exatamente. O PIB per capita, como é que as pessoas percepcionam o seu apoio social, no caso tem algum tipo de problema, as expectativas ao nível de esperança de vida com saúde, generosidade, há um do site, temos que ver a forma se doaram algum tipo de montante para a caridade, para ações sociais no último mês. Eu também estive a ver o estudo, ou se ajudaram um desconhecido. Exatamente, portanto tem assim todo um conjunto de questões. E peço desculpa pela expressão, mas isto fica um bocadinho à vontade quase do freguês, no sentido que cada ranking pode ter as suas variáveis. No caso da Behavioral Insights Unit, nós, já agora só a título de curiosidade, esta parte do Observatório da Sociedade Portuguesa foi criada em 2015, foi criado por mim na altura, com uma equipa que trabalhava comigo, e foi criado exatamente por causa do indicador da Finlândia, porque eu sempre tive uma grande paixão por esta questão da felicidade, e fazia-me uma enorme confusão como é que a Finlândia aparecia no topo. Um país frio com 6 meses, parte do país em 6 meses de noite. As taxas de suicídio, muito disperso, baixa densidade populacional, ou seja, tinha todo um conjunto de características que não levam a crer que as pessoas possam ser as mais felizes do mundo. E para nós criámos o Observatório da Sociedade Portuguesa quando foi criado. Ainda para mais, deixe-me interrompê-la, podia ser a Suécia ou a Noruega ou até a Dinamarca, que são países mais ricos, segundo julgo saber, do que a própria Finlândia, no entanto é a Finlândia. E que do ponto de vista geográfico também têm algumas, a nível de paisagem natural, também são mais bonitos que a Finlândia. Espero que não haja nenhum finlandês ouvindo, que fala português, mas pronto, para quem já visitou, com certeza pode ter uma percepção semelhante. Portanto, nós criámos exatamente, era quase uma prova dos 9, tentámos perceber, mas
será que os portugueses estão assim tão infelizes? Há uma grande diferença face àquilo que nós fazemos, entre aquilo que nós fazemos e aquilo que estes rankings fazem. Nós não fazemos medidas compósitas. Portanto, nós analisamos item per item. Portanto, o que eles fazem aqui, eles não indicam exatamente a ponderação. Mas não misturam várias coisas eles misturam numa muita só, coisa. não é? Repara, o PIB per capita é um indicador económico, esta questão E que é falacioso. E que é muito falacioso. Porque não é, isto é o que diz a estatística. Eu tenho 2 frangos, a Rita não tem nenhum, e passamos por ter cada um frango, não é? Exatamente. E portanto, o PIB é um pouco isso. Vale o que vale, Sim. não é? Vale o que vale. Nós, no nosso caso, também talvez um bocadinho por falta de experiência neste género de indicadores compósitos naquela altura, nós optámos sempre por medir a felicidade item per item. Portanto, medimos a qualidade de vida, medimos as percepções de saúde, medimos como é que as pessoas sentem, e a pergunta é mesmo assim, como é que classificaria a sua felicidade de um modo geral. Uma tentativa de medir a subjetividade do assunto, não é? Porque a felicidade, aliás, há aqui uma coisa curiosa, eu estava a comentar com a Paula há bocadinho, há aqui uma coisa curiosa que foi o que me saltou mais a atenção, que é a forma como eles medem a questão das emoções, em que medem especificamente face ao dia anterior. Ora, isto traz uma enorme subjetividade à medida. Claro, e a Paula referia muito bem, mas isto convém termos aqui um limite, claro que sim, não é? Porque convém termos. Há uma referência, tem que haver uma referência. Tem que haver uma referência, mas o dia anterior é altamente redutor, quer dizer, eu hoje Porque torna o resultado muito pontual. muito pontual. Estou a perceber. Muito dependente. Devia ser mais longitudinal. Exatamente. Okay. E como é que a pessoa se sente, de um modo geral? Olha, se tivesse que classificar a sua vida... Pense no último ano e... Ou os últimos 6 meses, Sim, mas exato. como é que classificaria? Ou com que frequência Porquê que é acha que acha que eles experiencia? optaram por esse? Agora a curiosidade minha. Porquê é que acham que optaram por essa medida tão pontual, se quiser? Pelo que eu percebi, eles estão a utilizar os dados da Gallup, e a Gallup já faz isto há bastante tempo, e possivelmente foi a forma como a Gallup começou a medir isto Sim, há estou a bastante perceber. tempo. Isto para mim, aliás, há bocadinho Enviesa um bocadinho os resultados? Enviado. Isto para mim é uma medida que eu utilizo. Por exemplo, eu sou experimentalista, sou de investigação experimental. É uma medida que eu utilizo muitas vezes em estudos, como é que se sente neste momento, mas é para perceber se há uma relação causa e efeito entre a forma como a pessoa se está a sentir naquele preciso momento e aquilo que eu vou estar a medir a seguir. Sim, estou a perceber. Mas não é o caso. Aqui eles estão a tentar medir felicidade. Ora, felicidade, eu hoje não posso ser uma pessoa muito feliz e amanhã ser uma pessoa muito infeliz. Posso estar a experienciar diferentes níveis de emoções, mas a felicidade é uma coisa mais estável, tem a ver com... Ou pelo menos pretendemos que seja, Ou não é? pretendemos que seja, a forma como eu avalio a felicidade. E, portanto, eu acho que convém começarmos por aí. Há que olhar para este tipo Mas de se rankings. tivesse que alguém lhe perguntasse o que é que acha que é felicidade, como investigadora, de algum modo, o que é que responderia? Sabe, existem imensos estudos sobre a felicidade. Eu não é? sei. Existem imensos estudos sobre... E existe imensa dificuldade. Existe imensa dificuldade. Eu, por acaso, hoje, antes de vir para aqui, só a título de curiosidade, andei lá a ver nas minhas pastinhas, porque eu lembrava-me de alguns papers que eu tinha lido e que abordavam, tinham esta vertente um bocadinho mais longitudinal, e encontrei já é um bocadinho antigo, é um de 98, eu até pus a referência a alguns por aqui, deixa-me olhar, é o de Neve e Cooper, e que eles estão a fazer uma meta-análise a tentar identificar se características de personalidade têm uma influência na felicidade. Se calhar a Uma Paula até meta-análise conhece. é, no fundo, analisar vários estudos e Exatamente. tentar perceber o que é que se pode tirar dessa Exatamente. análise. Uma meta-análise tem-se um determinado propósito, faz-se uma recolha de dados dos vários estudos, tem-se Exatamente. medidas que à partida deverão ser constantes. Isto é só para os Mas leigos que nos estão a ouvir. Sim, terem mas uma no fundo noção. é isso, é o estudo dos estudos. Exatamente. Eu diria, assim, Vamos se nós ver, quiséssemos- juntando vários estudos, o que é que o que é tiramos que eles aqui. nos dizem, não é? Exato. E, por exemplo, uma das coisas que eles encontram, que é um dos insights que eu acho extremamente interessante, é que características de personalidade per si têm dificuldade em explicar diretamente a felicidade. Uma das características que eles encontram que é, e que eles identificam como uma das características significativas, são duas fundamentais, que é o otimismo geral, para não tem a ver com a experiência específica de emoções ou negativas hoje, tem a ver com o otimismo face às Os adversidades. ingleses chamam o outlook para a vida, ou seja, uma espécie de perspectiva de como olham para a sua vida, o seu percurso. Como olho para agora e como é que eu penso, está bem, Exato. pode ser uma coisa má neste preciso momento, mas se eu tenho meios e eu já combati uma situação deste género de forma semelhante, e pronto, é o otimismo. E há uma outra característica muito interessante, claro que isto é sempre enviesado, porque há vários resultados, isto é a minha avaliação Claro, do estudo. claro. Há uma outra característica super interessante que tem a ver com o locus de controle, que é até que ponto é que acham
que aquilo que nos acontece está dependente das nossas ações enquanto indivíduo. Que temos algum controlo sobre as situações, mesmo que não o tenhamos, mas estamos convencidos que a situação está minimamente controlada. Sim, e também uma tendência para muitos indivíduos atribuir a culpa, o controlo, a um elemento externo, extrínseco ao próprio. E, portanto, isto faz o quê? E nós, se calhar, se pensarmos em pessoas que nós conhecemos, eu até gostava de ter feito isto, mas o não sei quantos não me permitiu, o meu pai não me permitiu. Esta frase muito portuguesa, este país não me deixou. Ou não me deixou. Exatamente, há muito essa frase. E eles identificam que isto é um dos elementos negativos. Quanto mais a pessoa atribui a si mesma o controle das suas ações... Mesmo que não tenha, mesmo que não tenha, mas tem a ver com atribuição. Atribui, maior é a probabilidade de experienciar... Aqui eles estão a medir mais também o subjective well-being, mas experienciar um bem-estar. Bem-estar. Paula, é bem-estar, a felicidade? É mais do que isto? É menos do que isto? É outra coisa? Também na sua perspectiva? Também. Eu estava a ouvir com muita atenção a Rita e estava aqui a concordar, a abanar a cabeça, porque não há nada nestes estudos que nós não possamos concordar e é assim mesmo. Há duas vertentes que eu gostava de chamar a atenção e isso, a pessoa refere aqui duas coisas. A felicidade pode ter várias origens, não é? A felicidade pode ter, nós quando falamos em bem-estar podemos falar do bem-estar subjetivo, mas tem duas características, eudamónica, que é aquelas palavras muito bonitas, e eudónica. Eu queria só dar-me aqui isso vem da filosofia antiga grega. Os hedonistas e os endemonistas. Eudamónica. A felicidade eudaimónica e a felicidade hedónica. A felicidade hedónica é aquela chamada que é do prazer imediato, é uma coisa que é sentir prazer e evitar a dor. Portanto, isso é uma forma de estar. Gratificação instantânea, o mais rápida possível. A eudaimónica vai buscar outras coisas, vai buscar um princípio que é mais subjetivo, que é aquilo que nos traz prazer, mas de uma forma mais sustentável. É viver de acordo com aquilo que é o nosso princípio, com aquilo que é os nossos princípios, aquilo que nos traz de facto algum desenvolvimento pessoal também. Sim. Há aqui uma coisinha que eu gostei muito, que é a felicidade hedónica sugere a pergunta, isto sabe bem? E a felicidade eudamónica pergunta, isto tem valor? Que é isto que vem trazer um bocadinho a diferença, não é? E portanto, os estudos de facto referem a isso. E a felicidade, na sua perspectiva, estaria do cruzamento disso ou mais num dos polos? Não, eu acho que tem mais, para mim depende daquilo que a pessoa valoriza mais. Para mim o que é que tem mais valor? Não é aquele... Há uma coisa muito interessante, há uma teoria. Mas nós não resistimos facilmente às gratificações instantâneas. Mas também é estudado, é chamada a passadeira hedónica. Ou seja, nós sabemos que há um set point, há um valor que nós intencionamos, que os estudos dizem que é o valor da felicidade, aquilo que nos traz felicidade. Mesmo no dia, Aurélio, recebeu-lhe a sorte grande, que bom, vai viajar, vai não sei o quê, fica muito feliz, muito contente, traz imensa felicidade. É um pico. Sim. Mas o tempo vai-lhe dizer... Não é? Vai-se esgotar esse pico, vai-se esgotar e vai voltar outra vez ao princípio. É como os comportamentos de adição. Precisam de sempre ser reforçados e mais reforçados. A passadeira hedónica, aquilo que nos diz é o que é que nos traz a felicidade? São coisas que podem ser hoje um bocadinho isto, um bocadinho aquilo, porque ninguém vive em permanente felicidade, ninguém vive em picos de felicidade, a felicidade vai-se construindo, eu acho que vai-se construindo, vai-se vivendo, vai-se tendo momentos de felicidade que nós vamos captando, o que é que nos dá valor, o que é que nos... E o que é que vos parece... Só uma questão. Eu também queria acrescentar uma coisa, antes agora já não vamos deixar falar. Porquê é que eles perguntam ontem ou anteontem? Porque são temporais, são... a forma temporal de pôr ontem teve um momento de felicidade é uma coisa, porque se eu perguntar há 6 meses atrás foi feliz, claro, não me vou lembrar. É verdade. Porque eu tive micromomentos de interessante felicidade. Mas podem perguntar com que frequência é que acha que nos últimos 2 meses ou 3 meses experienciou. Até porque eles depois fazem eles depois o que eles estão a fazer, porque eles depois fazem várias regressões a seguir e eles fazem um índice das positivas menos as negativas, um índice. Exato, fazem um índice exatamente. Mas também, lá está, o World Happiness Report é aquilo com que ele se baseia mais e a Rita falou com bem, desde a percepção da corrupção, à generosidade, à liberdade de tomar decisões, à expectativa da vida saudável, são tudo coisas que nós entendemos que nos trazem felicidade. A Finlândia é vencedora há 8 anos, que está no primeiro lugar, mas não sei se sabem que a Finlândia também é dos países que tem, por exemplo, em termos
medicação para Deve antidepressivos ser uma taxa elevadíssima. é o maior maior, consumidor de Porque aqueles países me está a nórdicos têm dizer- taxas de suicídio elevadíssimas. antidepressivos. Ouça, Mas o que está a dizer é que não é uma coisa que tenha a ver com outra. provavelmente Se as calhar pessoas preencheram- estão tão medicadas com antidepressivos que são felizes. Não é, tem a ver com Estou outra, a brincar, tem a ver com obviamente. outra coisa, tem a ver com outra coisa. Por exemplo, na Finlândia há menos percepção há mais percepção do que é saúde mental, há menos estigma associado à saúde mental e a possibilidade da medicação da saúde mental e dos Sim. problemas mentais e da falta de saúde mental, que nós aqui ainda estamos um bocadinho aquém, Sim, não é? sim, sim. E portanto ainda existe muita... Embora estejamos cada vez melhores. Sim. Mas percebem Também, que é possível falar, e há pessoas que desejam isso, há movimentos que desejam isso, na felicidade quase como um direito fundamental do ser humano. Isso está em discussão, há quem diga que é um disparate, que até é perigoso politicamente, porque pode ser manipulável. Eu gostava de vos ouvir sobre isso. Já agora, voltando agora à Rita. Voltando, mas quero acabar. Não, diga. Sem problema nenhum, não quero acrescentar alguma coisa. Não há problema. Não. É assim, a felicidade é algo que se constrói. A pessoa também tem que construir. E era um bocadinho isto que a Paula estava a referir há bocadinho. Pode ser feita de pequenos momentos, e esses pequenos momentos também têm a ver com as nossas características, porque pequenos momentos, para mim, enquanto indivíduo, podem-me trazer uma felicidade imensa, porque aproveito as coisas pequenas, tenho estes guilty pleasures, ou este pequeno prazer, ou um momento social que me deu um prazer enormesco, e a pessoa que está sentada ao meu lado, por ter características de personalidade, por exemplo, poder ser muito mais materialista, poder ser muito mais invejosa, também pode ter características de personalidade que faz com que não aproveite na mesma medida. Eu acho que há um belíssimo exemplo, eu utilizei este exemplo há pouco tempo num almoço de anos, agora que tiveste este fim de semana, que foi, estávamos a falar de países onde já tínhamos ido e perguntaram-me sobre a Tailândia. Eu estive na Tailândia há relativamente pouco tempo e eu disse uma expressão muito engraçada. Eu disse, eles são... não é uma pobreza extrema, mas vê-se que são pessoas pobres, grande parte da população, mas são muito felizes. Sim, Porque- chama-se a Tailândia o país do sorriso eterno. Sim. Mas vê-se que eles são genuinamente felizes. Aquilo não é uma coisa falsa. Tem a ver com a religião, tem a ver com a forma como encaram a vida, tem a ver com o darem-se possivelmente valor às pequenas coisas. Eles de facto estão num sítio Deixe-me maravilhoso. fazer não é? um parênteses, porque, partilhando coisas pessoais, eu estive no mesmo ano na Tailândia e logo ao lado no vizinho na Malásia. Sim. E a diferença de postura geral, totalmente isto é diferente. subjetivo, foi assim que eu vivenciei, é absolutamente diferente. Eu tive a mesma percepção. Os Eu tive nos tailandeses dois. são de uma doçura e de braços abertos para o outro. Mas foi sempre Que é uma muito das coisas curioso. que confundiu os estudos. Nos países chamados menos desenvolvidos, E ou é um subdesenvolvidos, país relativamente ou, pobre, ou sim. pobres, etc., que referiam níveis de felicidade enormes. Começou pelo Brasil, não é? Mas nós, ao vermos o Brasil, não é? Como eles conseguem ter aquela felicidade de trazer na música, de trazer Sim, sim. para a rua, de serem um povo que sorri, etc. E é vivem cultural. com imensas dificuldades e muito cultural. Porque é uma questão cultural. Mas exatamente, por isso é que surpreende. Eu gosto, eu vou utilizar aqui tem que ser uma sigla, porque é uma coisa, eu recentemente também tive a ver um paper, o último que li tinha a ver com isto, que é a felicidade é um construto, é um conceito que é o chamado WEIRD, W-E-I-R-D. Ou seja, Que estranho. Western, não. Western quer dizer Western, Sim, sim. European, Educated, quer dizer, tudo a ver com o conceito do que os europeus pensam que é felicidade. É muito mais, tem a ver com os países muito mais ditos do norte da Europa ou de europeus, porque tem muito a ver com conceitos Com os nossos com os nossos conceitos Sim. de quem vive desta forma, de quem reconhece este tipo de coisas e não reconhece estes micromomentos ou estas coisas pequenas. Portanto, o que me estão a isto dizer é que isto é culturalmente também diverso. Também, sim. também. A forma como nós abordamos a felicidade Certo. tem muito a ver com o contexto em que nós somos. E terá a ver com a educados e genética onde também? vivemos. Haverá Não, eu acho que também tem predisposição uma genética componente para? Eu acho que há uma componente Sim. genética e que felizmente Teve transborda sorte. na minha família, que é esta componente de facto também do otimismo e da positividade. Todos nós Olharmos para as conhecemos coisas pessoas que têm vidas tão difíceis que nos perguntamos como nunca deprimiu. Não é? E não E deprimem. não deprimem. E, no não entanto, deprimem. outras pessoas, aparentemente com condições
Há um melhores e podcast deprimem, muito sim. interessante, agora fazendo aqui uma pontinha para Ai, outros vai fazer podcasts. publicidade do outro podcast. Vou fazer Não, publicidade do estejam outro à podcast, vontade. que é, eu não sei como é impertinente, que o Rui Maria Pego, Sim. chama-se Impertinente, não estou em São erro, da tem- Rádio Comercial, acho eu. Da Rádio Comercial, Sim, tem a ver sim. com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É provável. Sim. Acho que é um pertinente. Há um episódio muito interessante com um psiquiatra que é o Dr. Gustavo Jesus, que ele disse uma coisa muito gira, porque ele foi convidado para uma série de programas e um deles, e ele dizia: os portugueses, em termos até epigenéticos, das notas genéticas, nós ficámos com os poucos aventureiros, porque nós aventurámos-nos muito. O que ele contava foi uma coisa giríssima. Este episódio é maravilhoso e acho que as pessoas devem ouvir. Ele dizia assim: há uma explicação porque é que o povo português é tão, se calhar, tão dado ao fado e tão dado à tristeza e tudo isso. Porque os nossos grandes aventureiros, as pessoas que se abriam e que iam embora, partiram nos barcos. Ou seja, Pronto, já desapareceram. E nós ficámos, Consumiram o nosso recurso. Ficaram aqueles. O nosso ficámos património com pouca- genético ficámos divertido com foi à vida. Exatamente, ficámos com pouca diversidade genética, que de certa forma, portanto, todos os que eram os mais aventureiros, que partiram depois naqueles barcos, que foram para aí fora, que Ficaram os mais ficaram conservadores, os mais medrosos. os mais medrosos, aqueles que ficaram para trás. Sim, E sim, eu acho sim, que isto é uma sim. explicação que eu dizia assim: isto faz tanto sentido. Faz que algum, pelo menos, faz algum sim. sentido, não é? Mas faz imenso Sim, sentido. mas esta questão não quer do dizer que fado, não existam isso é pessoas. claro. E agora só um bocadinho de referência, parece aquelas frases feitas chavões, mas costuma-se dizer também muitas vezes que há culturas que existem e que acham que a parte de ser grata, de ter a gratidão, de expressar a gratidão, nós vimos, falámos sobre Isso é uma palavra muito em voga É. hoje em dia. Diga-me que eu ainda não percebi. Quando a pessoa diz gratidão, está a agradecer a quem? Está grata a quem ou ao quê ou porquê? Eu acho que está a expressar, é uma forma diferente de expressar o nosso obrigado. Mas é a uma quem? forma até mais É forte. que o obrigado pressupõe sempre um interlocutor ou uma outra Não, mas a entidade. gratidão, A por gratidão aquilo expressa-se que- por variedíssimas Exatamente. razões, não é? Eu posso até estar pode ser grata à da- vida, eu posso estar Ok. muito grata ao convite de estar aqui hoje. Sim, sim, não sim. é? Mas Do lá ponto de está. vista religioso. ponto de Mas vista é o que religioso. me está a dizer. Há um Mas há uma contraponto. expressão de gratidão que é diferente. As pessoas dizem muitas vezes: Eu estou grata pela vida que tenho. No ou sentido muito obrigada, que... parece que o obrigado Sim. acaba Sim, por mas ser parece que suficiente. eu, quando ouço isso, é como se a pessoa tivesse sido alvo de uma dádiva de que ela não foi responsável, portanto está grata. Eu só agradeço coisas que me dão, sejam pessoas, a vida. Agora, parece que Se eu não calhar tive não nada está- a ver com o assunto quando estou grato. Eu acho que aí já é essa a estamos minha em- dúvida. É diferente, Sim. é porque, como disse, como referiu, os países, por exemplo, Tailândia, etc., Sim. países assim que são muito mais, as pessoas parecem que são muito mais simples, mas no sentido que para eles é importante poder servir e estar ao serviço de. Uhum. E eu, para mim, quando sinto-me grata, quando eu posso fazer qualquer coisa, por alguma pessoa, e isso para mim é um prazer, é uma gratidão que se expressa. Expresso desta forma, estou tão grata desta oportunidade, gosto muito de Na volta é um poder fazer problema meu. Eu associo sempre a alguém. a qualquer coisa eu, que lhe dão, mas não, qualquer eu coisa estou que lhe possa grato trazer. por alguma coisa que fizeram. ou a cito, ou pode não ser uma pessoa. Uma situação. Uma entidade me forneceu, que me contribuiu para o meu bem-estar e eu fico grato. Mas percebo. Mas é uma visão, mas aí é uma Isso é uma visão um visão bocadinho redutora. quase comercial da coisa. Porque Pois, a mas eu tenho gratidão é uma dificuldade em troca. perceber Por exemplo, que é a uma outra troca. gratidão. É. Uma gratidão a quê, então? Porque, por exemplo, a gratidão, quem professa uma fé específica, é o caso, por exemplo, dos países que Uma também tem fé muito a ver, religiosa? pode ter muito a ver com esta O lado sensação de espiritual. que, do lado espiritual. Mas então está-me a dar não é? razão. Então está grata A a Deus, uma entidade. grata a uma entidade. Uma entidade, sim. Sim, mas é sempre algo exterior a nós, é isso que eu quero dizer. Sim, mas este expressar a gratidão também é uma coisa que nos traz a nós uma certa um bem-estar e um reconhecimento de dizer assim, É como eu gosto dar, de expressar- é como dar. é É como dar. Sim, exatamente. sim, sim, Aliás, percebo isso perfeitamente. Voluntariado dizia há aqui. bocadinho dizia há pouco, quando disse, então mas os médias isto, como é que se deu ao, por exemplo, este é chamado o pro-social behavior, estes comportamentos Sim. pró-sociais, Sim, sim. que é dar o meu tempo, doar qualquer coisa, não precisa ser dinheiro. As pessoas são mais felizes quando dão, as pessoas são mais felizes quando Traz gratificação traz ao gratificação próprio. ao próprio. Eu sinto-me grata quando eu posso dar, porque Isso eu estou numa entendo posição- perfeitamente. Aí não é um numa terceiro. posição de, Sim, sim. exatamente, numa Claro. posição de poder fazer isto e gosto de o fazer e faço porque me traz a O mim prazer também de dar, dar. o prazer de É um ajudar. comportamento, exatamente, Sim. é um comportamento Então, que traz. pessoas dos cursos de ajuda sabem isso muito bem. Da medicina, da enfermagem, da retiram todo esse psicologia, da prazer. psiquiatria. Retiram muito, é muito isto Exatamente. do prazer de estar ao Eu serviço gostava de voltar ao seu weird.
Porque há aqui porque o IR Então está volte. muito relacionado aqui com estas conclusões. Eu queria Quer dizer uma as caneta? palavras, queria, A tenho que sigla, escrever. a Espera aí, posso sigla dar UIR. esta que eu tenho ali, Tenho que outra, já lhe dou escrever, que é outra. para poder Saiu saber outra. o que é que ele queria. A sigla é estranha, porque o IR quer dizer estranho, mas não quer estranho. dizer estranho. Mas não, neste caso quer dizer outra coisa. Eu Quer quero ver dizer, se me lembro de tudo. Western Educated, Western Educated, e depois Independent, provavelmente Sim. individualistic ou Mas ouçam, independent, mas não é provavelmente para relevante. quem nos está a ouvir, isso Não, é já muito, não é muito. é muito académico. Não, mas eu queria só dizer é uma pouco coisa curiosa importante, com mas isto, sim. que é esta questão dos países ocidentais, porque e isto às vezes é sem ser de propósito. Por exemplo, a própria forma, para quem ler o relatório e a forma como os resultados estão apresentados, estão muitas vezes a contrapor os países ocidentais, portanto, os famosos Western, com os restantes países. E uma das conclusões que eles retiram aqui é que os 3 países Western, portanto, os 3 países ocidentais que tiveram maiores quebras foram os Estados Unidos, a Suíça e o Canadá, pondo-os nos 15 que perderam mais. Ou seja, isto também tem muito a ver com a nossa origem. Nós, Claro. de forma pouco consciente, muitas Temos vezes... sempre tendência a ver o mundo pelo nosso umbigo, exatamente, não é? Exatamente. E o que me Temos de dizem dizer, destes Antiga. números que eu também referi, de que, aparentemente, e ao contrário do que se passava provavelmente há anos atrás, em que provavelmente a curva de distribuição etária da felicidade seria um U, com um pico aí no início da juventude e outro aí mais tarde. Agora parece que já não há um pico tão pronunciado exatamente no início da vida adulta, na juventude. Os jovens parecem estar a ficar mais tristes. E aí, pelos 50 anos, as pessoas começam a atingir um patamar, chamemos-lhe de bem-estar, de felicidade. Querem comentar? Agora a Paula. Foi assim um bocadinho assim que falávamos. Eu tenho essa percepção de que, de facto, existe essa curva invertida também por enquanto sociedade estamos a organizar de forma diferente, não é? Este mundo digital vai trazer muitas alterações. Os jovens não socializam uns com os outros e, portanto, a felicidade vem nos Instagrams da vida e nos Facebooks e etc. E depois aquilo é tudo uma coisa que não é uma percepção do que é. É tudo postiço. Falávamos, não é? Que tirar meia hora, tirar 30 fotografias para postar uma, porque tem que ser perfeita, e esta busca pelo perfeccionismo, que eu acho que só aos 50 já está numa fase de dizer assim, olha, errei, fiz aqui vou dizer assim uma coisa, fiz aqui uma borradazinha, mas olha, é tão boa, vou deixar andar, porque convive bem com isso, já não quero ter expectativas, já não estou a querer impressionar ninguém, eu acho que tem muito a ver com isso. Chega-se uma determinada altura da vida em que nós relaxamos com nós próprios e fazemos a nossa vida no sentido de, eu sinto-me tão bem comigo, nas minhas coisas, nas coisas que eu faço, quer dizer, olhamos para os miúdos às vezes assim, mas isso é importante, não é? Lá está, isso tem valor. Pois. A pergunta é, isso tem valor? Isso tem alguma importância? E hoje Se calhar os 50 são menos pesados do que há 30 anos, por exemplo. Também em termos até de saúde e de bem-estar físico. Quando se dizia que os 40 eram Claro. os novos 30 e que os Agora, 30 os não sei 50 isto, agora os são 50 os são novos os novos 20. 20. Sim, exatamente. Portanto, os 50 beneficiam dos avanços da ciência médica e os jovens estão a desbeneficiar da vida perdida muitas vezes nas redes sociais e no digital. Uma outra Digital, questão, mas não é? a parte mais digital, talvez. Antes de mais, eu gostava sempre de sublinhar que há sempre várias versões da Claro. coisa. Portanto, estamos aqui a tentar generalizar um Eu bocadinho. estou a tirar dados para a arena e vocês Eu acho que os façam o que quiserem com jovens, eles. e eu e a Paula lidamos com eles, eu lido com eles no dia-a-dia, estamos a criar uma geração que tem poucas características de resiliência. E isto também tem a ver com os fatores económicos. Reparem, Portugal não tem nada a ver com o Portugal que era há 30 ou 40 anos atrás. Ainda bem, as condições económicas do país como um todo, mas isto não é específico de Portugal, mas a maior parte dos países as condições económicas melhoraram, as pessoas, nós vimos por vários indicadores, apesar As de pessoas passam por menos dificuldades. os jovens estão menos habituados a lutar, as coisas são dadas mais de mão beijada. Não Estamos a ouvem criar nãos, também não ouvem nãos. e depois criou não sei se a Paula é defensora disso ou não, mas sim que criámos estas correntes educativas que não se pode dizer que não, porque o menino não pode ser confrontado com o choque de Com a frustração. Sim, Pronto, sim. Isso aí também há várias Criamos posições. baixa tolerância à frustração. Baixa tolerância à frustração, muito pouco resilientes, com menos necessidade de lutar, e reparem, é o que eu estou a dizer, por boas razões, mas com menos necessidades de lutar, e depois tem esta componente das redes sociais que é terrível, porque criaram eles sei que nós chamamos este aspirational self-image, que é criar uma imagem aspiracional de como é que de um perfeccionismo, e que depois ainda para mais hoje, toda esta tecnologia que nós temos ao nosso dispor, permite fazê-lo, não é? Porque metem os filtros, esticam, ficam mais magrinhos, mais gordos, mais louros, mais morenos, e por aí fora. E de repente só nos aparece
gente perfeita no Instagram. E depois, quando andamos com eles na rua, não os Não é identificamos, bem porque a não é mesma pessoa. coisa, exato. Enquanto que a geração dos 50 foi uma geração que nasceu um bocadinho antes do 25 de Abril, após 25 de Abril, no nosso caso em Portugal, já são uma geração com muito mais maturidade, não é? Já tem 30 Como se anos. costuma de dizer, já experiência viu muita internacional. coisa, não é? E tem uma outra A chamada coisa. Gen X continua a ser ainda Sim. uma... Sim, uma mas também tem geração. outra questão que há bocadinho eu ia interromper, depois acabei por não interromper nesta questão da felicidade, da parte hedónica Sim, da passadeira. Que eu acho piada à passadeira, mas também gosto muito de pensar que é tipo um saco azul, porque nós vamos guardando os nossos momentos hedónicos, vamos Sim, guardando os sim. nossos momentos hedónicos. Qual é a vantagem? O saco do sénior é muito maior que o saco do jovem, por muito que o jovem tenha vivido. Por muito que o jovem tenha viajado, por muito que os jovens tenham tido relações amorosas muito, muito positivas, por muito tenham uma enorme relação, uma ótima relação social com vários amigos, etc. Um facto é que o saco de acumular à partida é muito mais positivo aos 50. Sim. E também aprendemos Mas também pode ser o a contrário. Se a vida relativizar. foi difícil, também pode ter um saco pesado. Também pode, mas só que Não é? estes pequenos momentos Sim. muitas vezes não têm nada a ver com as condições económicas Estou a de perceber. vida. Estou a perceber. Tem a ver com as relações pessoais, tem a ver com as essa amizades, parte, esta parte. é essa parte que eu dizia há pouquinho, que dizia muitas vezes, eu queria ver se não errava, porque o pensamento às vezes vem de uma forma e depois da boca sai outra, como se costuma dizer. A conversão em palavras. É isso. Que eu disse, quando se falava há pouco da gratidão, que eu disse, não são as pessoas felizes que são gratas, não é? É o contrário. Não, como é que é? As pessoas gratas São são felizes. as pessoas que são gratas é que são felizes. Sim, não é? Porque conseguem reconhecer nestas pequenas coisas, então Dar-lhes valor. Dar-lhes valor. Sim. Sim. E a propósito disso, e a propósito dos jovens também, eu como mãe, eu tenho um filho com 27 anos, eu estava há pouco a falar para ele e dizia-lhe, o meu filho, quer dizer, eu choco-me imenso que há uns tempos ouvir num podcast uma entrevista que alguém dizia, esta geração hoje em dia, por exemplo, nunca passou a vergonha daquela coisa de estar envergonhado ao lado de uma rapariga, de um rapaz e vamos sair, ou vamos... Este contacto do cara a cara. Nunca, não fez. Estes jovens de 18, 19 anos utilizam as plataformas online para fazer. Exato. E, portanto, não tem esta coisa da cara. E eu às vezes dizia ao meu filho, e com muita piada, porque ele é 98, não é? Portanto, 27 anos agora, que o meu filho sabia sempre quanto é que custavam as coisas. O meu filho sabia o preço de tudo, mas não sabe o valor das coisas. O preço é uma coisa, o preço valor é é uma coisa, outra. É completamente Sim. diferente. E isto é que esta também é uma diferença que vem dar um bocadinho às coisas, que é, ele dizia, bem, um telemóvel, seu filho, tens 10 ou 12 anos, um telemóvel custa 400 ou 600, não sei quanto é que era na altura, se tu sabes que isso é um ordenado mínimo nacional, quer dizer, vamos pôr aqui uma coisa em comparação. Vamos Sabes pôr que há isto em perspectiva. Sim. Há famílias que vivem Que se com alimentam com esse esse valor. ordenado, ou são 2 ordenados, ou que, quer dizer, Já agora- não haver esta percepção, sabe? Portanto, sabem o preço, não sabem o valor. E nós, vem um bocadinho aí com isto, a idade vai-nos dando o valor das coisas. A socialização, portanto, diriam que é muito importante. Eu li um número que dava a entender que os jovens de hoje em dia estão cada vez menos tempo com pares, por comparação com gerações anteriores. E havia um outro número de um estudo que me arregalou os olhos e até fiquei chocado. Era um número alto, já não me lembro se seria 19% ou 29%, mas era um número alto mesmo, 19% é muito. Não conseguiam identificar ninguém a quem pudessem pedir ajuda se estivessem a passar um péssimo É a momento. pergunta do As estudo. relações próximas. A pergunta do estudo é se tem alguém, Sim. posso ver, se tem alguém que possa recorrer. E não no ficou caso de chocada estar com a dificuldades. resposta? É uma variável binária, salvo erro, Sim, não. sim. Eu acho que as relações são um elemento absolutamente crítico para a felicidade. E, aliás, não sou eu que acho, porque já há imensos estudos que mostram. Se nós voltarmos atrás, eu, por acaso, há relativamente pouco tempo, eu li um paper, eu gosto muito desta parte hedónica, da componente hedónica, e era do Epicúrios, que é um filósofo Sim, grego, sim. e que... O epicurismo é famoso. Exatamente. Tal como o hedonismo. E quem Vem tenta exatamente estudar... aquilo, exatamente. E quem tenta perceber as várias dimensões que ele aponta, pronto, ele também tinha umas visões, que achava que as pessoas deviam viver em comunidade, etc. Sim. Conseguiu retirar valor daí, Bem, mas estamos uma a falar de há delas... 2000 e tal sim, anos, sim. Mas uma delas tem a ver exatamente com o estabelecimento de relações sociais, Claro. que é a amizade. E que ele alega que se a pessoa tiver um bom suporte social, isso já é É meio caminho caminho andado. andado para ter elevado a felicidade. Portanto, claramente, e isso também pode explicar um bocadinho dos 50 anos. Sim, que sim. é, já houve uma grande triagem de amizades ao longo E quem de 50 ficou- anos. Quem ficou são os a sério. São os que resistiram e são os que vale a pena. Ou então são Ficando. novos Sim. que nós também valorizamos, não Porque na é? idade adulta construímos poucas amizades daquelas duradouras Sim. e sérias, não é? Existe aquela dificuldade das pessoas encontrarem. Só mais um, que é um pormenorzinho. A propósito de outro estudo, falamos muito em
trouxemos Por isso mesmo somos académicas, não é? Portanto, olha, temos falado de estudo. Claro, obviamente. Mas é que nós São- nos baseamos. são a de certa nossa forma, não é? janela para o real, São aí não é? que nós nos baseamos também um bocadinho. Eu tinha perguntado à Rita se conhecia o Better Life Index da OCDE, que é um índice também muito interessante, que vai medir outras coisas, mas lá está, a Finlândia lá está também no lá para cima. Mas eles... Deixa-me só dizer uma coisa, e não estamos a falar do botão que Não. deixou cair o PIB É. para ter a felicidade interna bruta, já não há o produto Não, interno não. bruto. E É as um empresas- cruzamento. É um cruzamento. E as empresas estão a começar a criar Sim. os Chief Happiness Officers. Officers. Sim. Mas isso é outra, eu acho que é uma marketização, já lá vamos, se calhar. Não, mas é um interessante esta bocadinho. Mas é bom. consciencialização pelo bem-estar dos É, empregados. Mas pelo menos Claro já está que sim, claro que um sim. pé na porta. Não é? Um pé já está metido na Não, porta. porque de repente significa que as empresas não estão só focadas nos outcomes, nos outputs dos Com funcionários, certeza. mas já perceberam que é importante zelar pelo bem-estar. Sim, tem que cuidar das O pessoas. cinismo cuidar. da coisa, Tem pode que ser, cuidar deixe-me das ser pessoas. cínico, só estou preocupado porque assim tu produzes mais para mim. Também pode ser, mas isto Pode não é ser, mas não tudo um bem. efeito negativo. Sim, Não, nós não estamos é a um- contrário. Se pelo caminho gerarem maior felicidade, Eu sou mais otimista, eu gosto de pensar assim, não é para produzir mais, é para produzir melhor. melhor. Não é? Eu gosto mais de E ver essa manterem-se, versão. e Isso é- manterem-se. isso Mas é nós sabemos interessante. que, em geral, as mas empresas sim, batem-se por números. Mas Mas isso eu também faz não considero parte, uma faz coisa parte. negativa. Faz parte Ouça. também, se não se gerar outputs, não. Eu não. disse que a empresa estava, não sub- não eu serve disse que estava a ser cínico, também tenho que fazer aqui um papel de Mas agora, contrabalance. Vou voltar Mas ao voltando ponto- atrás. Vou voltando atrás um bocadinho só. O Better Life Index da OCDE é aquilo que dizia, eu tinha aqui os números de Portugal e da Finlândia precisamente porque era aquilo que trazíamos comparativamente do outro. Uma das coisas que eles fazem é das conexões sociais, em que em Portugal aparentemente 87% tem alguém em quem confiar e na Finlândia 96%. Mas para mim aquilo que faz mais cerca diferença... de 10%, não é? Ou mais. Aquilo que faz mais diferença é, por exemplo, a participação eleitoral. De Portugal são 49% e na Finlândia são 69%. E, por exemplo, na satisfação, não era satisfação, na confiança nas instituições tem a ver com esta confiança das instituições em Finlândia está muito melhor que Portugal. Portanto, eu reconheço que Portugal, se calhar, e agora vamos voltar mais ao início do início, que é, para nós termos melhor, para nós sermos melhor, para sermos uma sociedade melhor, também gostaríamos que, da nossa parte, e as nossas instituições e o país funcionasse, se calhar, um Mas bocadinho de na forma volta diferente. não é? também devíamos Porque ser isso mais também- participativos e mais ativos. Mais ativos. Em Portugal Não é? nós temos muito Mais pouco ativos. hábito de sermos cidadãos interventivos e participar em movimentos de cidadania. A gente vê as assembleias municipais ou de freguesia às vezes às moscas. Há pouco, temos cronicamente pouca movimentação cívica no sentido de De um modo movimentos geral, eu cívicos. diria que sim, é uma pena. Somos muito, talvez, individualistas, não Aliás, sei. Não, é porque eu acho que é exatamente onde nós podemos participar, não participamos. Ou quando podemos participar, não mas participamos. isto também tem a ver com uma questão muito cultural. Não, sério, Os aventureiros foram para o Brasil eu volto e sempre à questão ficaram cultural, os porque a questão cultural explica imensa coisa. Sim, sim. Por exemplo, há um indicador que é um indicador de individualismo, coletivismo, Hofstede, é um investigador holandês Trouxe. da década de 80 que trouxe esta questão Ele trouxe da divisão o do estudo Hofstede. E, por exemplo, é um indicador que eu utilizo nas minhas salas e, pronto, por norma, todos os anos eu abro o site e faço uma comparação, eu tenho alunos de todas as nacionalidades e fazemos ali um jogo giro, Sim. eles ficam ali um bocadinho fascinados. E o ano passado, e eu costumo sempre apresentar Portugal a dizer que nós somos os japoneses da Europa. Porque nós éramos um país tradicionalmente coletivista. Nós, nos indicadores de coletivismo e individualismo, nós e a Espanha estávamos com muito baixo individualismo e depois temos tipo o Reino Unido, que é, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, dos mais individualistas. E o que se passa é que isto também tem sido uma alteração. Sim. Portanto, nós, o ano passado, quando eu abri por acaso e não tinha testado antes, porque aquilo é uma coisa que eu achava absolutamente estável, de repente Portugal saltou. Estamos mais Nós individualistas? estamos muito mais Muito mais individualistas. E mais- Muito mais Então individualistas. diga-me, eu ia fazer a pergunta a seguir. Muito mais. Por comparação com outros países e com outros estudos, mais tristes, menos felizes ou mais felizes? Não, isto é uma característica que tem a ver com o foco na maximização do bem-estar individual versus o bem-estar da sociedade. E Se o nós primeiro, o quiséssemos resto indicadores. que... O primeiro é mais um bocadinho individualista. isso. Tanto que nós também somos muito menos tolerâncias à ambiguidade e risco, estamos Exatamente. muito mais virados para a certeza, queremos certezas na vida. É cada vez vivemos Por cada isso é vez que os mais amores no andam tão interno. por baixo, ouvi Incerto. dizer. As pessoas querem logo à partida saber se uma vai dar coisa, certo. pronto, É eu até muito trouxe interessante, o próprio mapa porque é engraçado, mesmo esta necessidade, por exemplo, de certezas. Portugal está nos 90 e tal por cento. Mas sempre tivemos. Se 90 e tal por cento. Lá está, a nossa falta, se calhar, a nossa. Tivemos a nossa durante muitos anos genética, 99, que é temos a genética, uma aversão à Há incerteza incerteza. gigantesca. Quando os nossos navegadores
Mas eu habitualmente tento dar uma Em explicação cascas de para isso. nozes, num mar desconhecido. Mas nós tivemos uma ditadura durante muitos verdade. anos. Eu acho que a ditadura não explica parcialmente mas não estes explica tudo, resultados. porque outros países também a tiveram. Mas... Olha, Rita, e agora só aqui um parênteses. Se estamos assim tanto, e se existe uma ditadura, porque é que nós estamos agora com os níveis de, em termos, por exemplo, de política, não é? Como é que nós estamos com estes Um níveis de especialista confianças. dizia, Confiança no sistema posso político. dizer-vos Não, a uma confiança coisa, no um sistema político. Como é que especialista... não conseguimos eleger na Assembleia da República Sim, eu sei onde vai chegar uma e... direita tão direita quanto E é esta? curioso que eu li um artigo Não é? em que um especialista dizia: quanto mais um ser humano está grato e se preocupa com o outro, tende para a esquerda. Quanto mais está aborrecido e ressentido, Isso, os recentes vêm dizer que os homens, tende os para a rapazes, direita. estão a tender muito mais à direita e que as raparigas, as mulheres tendem Em muito geral, mais à esquerda. sim, São sim. muito mais preocupadas com a parte social. Estão Aqui muito está mais Mas aí já tem a ver preocupadas- com uma questão fisiológica também, da tem a ver com maternidade. isto, e mas do... tem a ver com isto, mas tem a ver também com esta grande diferença que foi, esta grande diferença que está a criar parece que está a criar assim dois movimentos completamente diferentes. As mulheres cada vez mais querem ser solteiras, não nos chateiem, não é? Não querem estar aqui, e os homens cada vez mais à direita, com Mas as isso mulheres não em é só em casa, Portugal, mas e de com não um sei modo quê. geral. Não, é isso que eu estou a dizer. Estamos a fazer generalizar, caricatura, Eu acho que estamos a aqui generalizar é. imenso, Sim. mas Temos- começa a haver esse movimento, não é? Também tem a Tem a ver, ver com com isso. mas também E tem a ver outro- com a independência feminina, a independência financeira bem. e que permite muito mais de escolher os caminhos que querem E eu seguir. trouxe isto para perceberem aquilo que eu disse há pouco, que até a propósito da felicidade, a política entra nestes interstícios. É que às vezes parece que é uma coisa anódina que Tem a ver com vive. ideologias e tem a ver com a forma de estar. Não, e o é? próprio ressentimento pode levar a escolhas políticas. Eu sou pouco feliz, pouco bem consigo, ressentida de algum modo com o mundo ou com os outros, tende a lidar provavelmente de uma maneira, votando politicamente de uma maneira específica Ou a também. atribuição do controle, ou a atribuição, a atribuição do controle das decisões que está a Sim, fazer. exatamente. E quanto mais nós Há locos de tendemos, controle. é o locus de controle interno e Sim. externo, quanto Sim, sim, mais sim. nós Mais temos sim. tendência a ter este locus de controle externo, maior é a probabilidade de nós assumirmos que os políticos não estão a tomar conta de mim. E é aí que está o erro. Porque nós, enquanto indivíduos, é que temos de tomar conta de nós e contribuindo para a sociedade. Mas muitas vezes eu percebo que o papel dos políticos também pode ser importante. Por exemplo, pegando no outro dia um estudo dava conta de que das maiores preocupações dos portugueses, ao contrário do que se julga, nem é a imigração. Uma das coisas é a saúde e outra é a habitação. Isto está no topo, mas anda-se a falar muito da imigração como se fosse uma coisa que os portugueses são todos muito preocupados. Mas São sabe porquê? correlacionadas. Mas sabe Não, porquê? provavelmente interessa a alguém que Não, porque também fazer atribui- cortina de se houver fumo. muita Não. imigração, se o bem de habitação é um bem escasso, consomem Sim, mas parte nós desse sabemos que bem. não é. E A pronto. saúde é em primeiro e a habitação em segundo. Porquê é que se fala de imigração? Tem a ver com a pirâmide. Tem, não é só com a tem a pirâmide, ver com a tem a ver com- pirâmide. Então, já- Agora estamos a falar chinês da pirâmide. se Eu- calhar. e essa é uma pirâmide essa- de Maslow. essa é uma explicação As necessidades possível. básicas e as Não. necessidades básicas. Nós sabemos, quando estamos a falar de imigração que tem a ver com a crise da habitação, não é a imigração pobre. Não é a imigração do Indostão que nos está a tirar Também, mas a habitação. calha É tudo assim. no mesmo saco. Não cai, Pois. não cai tudo no mesmo saco. Não, na Porque percepção. nós vemos a imigração, nós vemos o pobre, o imigrante pobre, Mas eu- e não se conta com os chamados os Mas expats, que há uma eu- diferença Sim, enorme enorme. entre o imigrante Claro. e o expat, não é? Completamente. E nós estamos cheios também de pessoas. Mas eu portanto, ia isso usar não é- Também este- estão a consumir, estão Claro, a utilizar as claro. casas. E eu ia usar este patamar de como o geral nos pode estar a ser muito agressivo, por exemplo, dificuldades em pagar a habitação, o acesso à saúde, portanto, deixa-nos num estado um bocadinho preocupado. E a minha pergunta é, como é que a psicologia positiva pode ajudar nestes contextos? É assim, quer dizer, a pergunta é vasta e extensa, porque é psicologia positiva? Eu digo a psicologia positiva como qualquer psicologia, vamos Sim, propor isto eu digo como isto base, porque é ok? a sua Sim, especialidade, é só nesse por sentido, isso. a psicologia positiva o que vê é isto. As pessoas têm muita ideia de que a psicologia positiva também só olha para as coisas positivas e só mede das coisas positivas. A culpa é vossa que A culpa é não- que deram um nome. A culpa é nossa, vamos culpar o Martin Seligman em 1998 quando saiu com esta. Sim, Porquê? sim. Porque se medicalizava muito, porque havia uma série de coisas que afetava, porque havia uma zona que nunca tinha sido adressada, porque havia, depois da medicalização e da parte da falta da doença mental, a parte da doença mental, há um outro lado, um outro aspecto completamente diferente, que é as pessoas que estão do outro lado, que não têm doença mental, mas que não eram felizes e havia qualquer coisa que não as puxava. Porquê é que nós somos a Associação da Psicologia Positiva do florescimento humano e societal? Porque aquilo que nós prevemos e aquilo que nós queremos é que seja o florescimento em termos do que é abertura, do que é
o florescimento é nesta ideia de movimento, do flourishing, mas é esta ideia de desabrochar, de que as sociedades possam ser outras coisas, não é? Que não seja só isto e que possam ser outras coisas. E nós queremos o florescimento humano, porque queremos que as pessoas de facto desenvolvam outras capacidades que têm, que são inatas nelas, e o societal também, porque é impossível vivermos em sociedade, é impossível vivermos em sociedade feliz, numa sociedade injusta. Exatamente. Era isso que eu estava a tentar dizer há bocado. Tem a ver com a justiça social, e quando me perguntou se a felicidade é um direito universal, é para lá que nós caminhamos, porque eu acho que sim. Eu acho que sim. Aliás, a professora Helena Marujo, eu tenho uma imensa pena, muito obrigada por eu estar aqui hoje, mas não estar aqui ela. Mas ela está a trabalhar, de facto, está a começar a trabalhar e fazer trabalhos muito interessantes nesta área, que é, será a felicidade um direito inalienável como base, não é? Um direito humano? A felicidade é um direito que nós podemos considerar como um direito humano. Por que não? Por que não? Ou pelo menos a procura de ou ter a possibilidade. Um objetivo, sim. Eu não gosto tanto da palavra direito, mas ser um objetivo global. Mas nós temos direito a ser felizes. Temos. Não é? E também temos direito a exigir que, se calhar, a sociedade que não é tão justa ou que é inequal e que não é. Quer dizer, mas então está-me a dar razão há voltar um bocadinho à questão do lote externo, porque aqui nós temos visões um bocadinho. Eu já porque percebi. Esta questão da exigência, a exigência a mim incomoda-me fortemente, porque nós não podemos exigir a ninguém sermos felizes. Não. Nós podemos trabalhar. Claro. E ajudar os outros no sentido de contribuir para a felicidade, mas eu não posso queixar porque o meu governo não criou condições em que não me permitiu a mim ser feliz. Não, Rita, porque é uma exigência. Não. O que eu posso exigir do meu governo é que eu, por exemplo, tenha justiça de qualidade e que não demore 10 anos a levar alguém a não sei o quê. Certo. Que eu não demore mas um isso ano não é uma exigência espera, da felicidade. Não, isso é uma exigência de condições. Condições mas que contribuem de algum modo. Que possam influenciar de algum modo. Mas o que a Rita estava a dizer levou-me também a outra coisa. Gestão, portanto, claro, eu percebo isso. Mas eu até pensei que estava a ir. Os mercados livres e que os mercados funcionam. Sim. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente. É que o Estado tem que ser interventivo em algumas coisas. Não. Se calhar é uma posição diferente, mas é assim. Há serviços que eu acho que o Estado, não sei se é de esquerda, se é de direita, não interessa, isto é uma coisa que parece-me que é básica. Num Estado social-democrata, aquilo que nós entendemos que vivemos, nos Estados sociais-democratas, o Estado tem a seu cargo algumas coisas que eu acho que deviam ser. Isso eu concordo inteiramente, básicas, é por isso que nós pagamos impostos. Mas olha que os movimentos mais à direita estão cada vez a ganhar mais força e não veem a sociedade nada assim. Isso é porque as pessoas não perceberam isso ainda, porque acham que ainda não perceberam que os movimentos mais à direita, eu sei qual é a direita que nós estamos a falar aqui, é que sabemos todos. São exatamente esses movimentos que estão a retirar depois aquilo que são nós achamos e sabe o que é assustador? E as pessoas não percebem que vai acontecer. E depois, no dia em que isso lhes faltar a eles, vão perguntar, mas afinal, porquê é que isto me aconteceu? Percebe agora porque é que eu há pouco estava a falar da imigração como cortina de fumo. Mas, Aurélia, sabe o que é assustador? É que os jovens... Assim, um estudo... Estão a ser seduzidos por isso. A semana passada, que Youngster 2025... e que nos países ocidentais cada vez é maior a percentagem de jovens atraídos pela não-democracia, pelos sistemas não inteiramente democráticos. Sim. E isto é que é muito assustador, porque isto tem uma influência enorme a nível dos mercados. Se disser um jovem de 18 ou 17 ou 18 ou 19 ou 20 anos, ser assim, jovem... As imigrações andam-te a tirar o trabalho e ter casa e vão-te tirar tudo. Ele, que não estuda, que não quer fazer nada, quer jogar em casa, vai olhar isto é péssimo. Atrás do seu computador. Pois já votar naquele partido que é contra isto. Estes imigrantes. Então, mas se ele não quer estudar, se ele não quer saber, se ele não quer percentagem da população, se ele quer não sei o quê. Felizmente ainda não é maioritária. Mas eles vão crescer. Nós estamos a encaminhar-nos rapidamente para o fim. A conversa fluiu. Estamos aqui tão bem. E como eu estou a perceber... 2 episódios de podcast. Os nossos ouvintes que estarão em férias a ouvir-nos aqui, e agradeço a paciência para nós os três. Uma palavrinha final de esperança. O que é que, até podia ser uma coisa, o que é que as duas dariam como, sei lá, não queria dizer conselho, mas como dica para as pessoas poderem ir praticando de modo a melhorarem um pouco a sua relação com os outros, consigo, com o mundo, a sentirem-se um pouco mais, não digo felizes, mas mais leves, pelo menos. Há alguma coisa assim, não queria uma receita, obviamente, mas um conselho ou dois que achem que vale a pena? Não pensem só em vocês, pensem no bem-estar do grupo, não é? Acho que isso é uma regra fundamental. Aprendam a relativizar
aquilo que parece muito negativo hoje, às vezes visto com outros olhos, pode ser uma coisa positiva. E a ser resilientes, eu diria. A resiliência, eu acho que também faz parte da felicidade. Aprende-se. Mas se nós aprendermos, está bem, isto agora está-me a correr mal, mas eu vou continuar a lutar, vou continuar a investir e vou continuar a contribuir da melhor forma possível e ser bonzinhos. Eu acho que sermos bonzinhos... Ser boa pessoa. Ser boa pessoa. Ser Não boa é? pessoa. Ser simpática. Ser sorridente na condução, Olha, não há razão. Sejam simpáticos. Eu estou à vontade porque eu sou agnóstico, portanto, mas vou dizer uma coisa que eu vi no tempo em que ainda ia à catequese, quando era miúdo, e gostei sempre dessa frase, apesar de ser cristã, a frase, mas eu não estou aqui a advogar nenhum movimento religioso, porque eu sou... Mas esta frase diz tudo. Não faças aos outros aquilo que não gostavas de façam a ti. Exatamente. É tão simples. E, portanto, se estão a pôr o pisco, deixem passar o carro, porque a vida fica muito mais feliz. E agradeçam. No outro dia eu disse isso, e digam boa tarde. O pisca não dá prioridade, dá uma intenção. Sim. Experimentem conduzir a Itália, que eles não fazem pisca. Itália, então sul de Itália, eu não descalavo. Que eles não fazem pisca. Aí ficamos felizes. Relativizamos e nós somos felizes. E nós ficamos felizes. Eu quero virar aqui e vir agora, e qual é o problema? Não tem problema nenhum. E a Paula, o que é que diria? Eu diria mais ou menos a mesma coisa. Acho que a receita é igual, a receita é essa. E depois também ter a ideia de que... E conviver mais com os amigos, estejam mais tempo com os seus amigos, com as pessoas que quem gostam. A resiliência é uma coisa interessante. A resiliência, aquilo que nos diz é bend so you don't break. É o bambu. dobrar. O bambu é resiliente. É o dobrar é o e não quebrar. Sim. E é um bocadinho isso. Ser resiliência é saber que hoje não dá, hoje não pode ser, hoje não conseguiu, amanhã é outro dia. E depois nunca é tarde, eu digo isto muitas vezes. Seja aos 20, seja aos 30, há sempre tempo para fazer qualquer coisa, há sempre tempo para nós conseguirmos fazer criar um novo objetivo de vida. Não se deixem abater por aquilo, não me deixam fazer. Há truques para tirar más ideias da cabeça? Por exemplo, repetir, tentar afastá-las. A ruminação é um processo psicológico, não é? Que fica ali, nós ficarmos ali à volta de uma coisa que não funciona, é como andarmos... Se não funciona, é como uma cadeira de baloiço. Dá-nos o que fazer, mas não nos leva a lado nenhum. Portanto, devemos, sempre que nos apercebermos, fazer afastar qualquer coisa esse... com as mãos, eu diria. Fazer qualquer coisa com as mãos, acrescentar qualquer coisa, seja escrever, seja pintar, seja umas palavras cruzadas. Eu faço muitas coisas com as mãos. Mas evitar a ruminação, uma bela não palavra. Leva a lado nenhum. Sim. Só leva as vacas a fazerem melhor a digestão. E depois também fazermos um bocadinho isto, que é olharmos para os outros como o outro, não sendo uma coisa diferente de nós. É uma pessoa que está ali. Não despersonalizar as pessoas, quer dizer, percebo que estamos a passar. Mas basta ter a cor de pele diferente para isso muita gente fazer logo esse salto. Iguaizinhas, é indiferente. Olha, e para pais, e agora é mesmo para terminar, pais que estejam preocupados com os seus filhotes, até por causa destes números que dizem que os jovens estão cada vez mais tristes. O que é que pais podem fazer, assim, a receita rápida, tipo à la podcast? Eu acho que é aproveitar agora nas férias, olha, eu acho que criar pontes foi sempre muito importante. Eu acho que criar pontos de ligação entre os pais e os filhos, nunca quebrarem aquelas pontes. Às vezes as pessoas queixam-se de que o meu filho era tão querido e agora não sei que já não fala comigo, quando entram na adolescência. Criar pontes, deixar sempre portas abertas. Tentar fazer coisas em conjunto. Coisas em conjunto, conversar mais. E julgar menos. E julgar menos, provavelmente. Mas criar coisas em conjunto. E não tem que ser coisas muito complexas. Uma das coisas que me surpreende bastante. Ir às compras ao supermercado. Adolescente, quase da saída adolescente, mas ainda adolescente, e que, por exemplo, e que às vezes comenta colegas ou assim que os colegas e os pais não jantam em conjunto. E isso, para mim, na nossa casa, na nossa família, é algo absolutamente impossível. Sem porque telemóvel à mesa. Tentamos o não telemóvel, às vezes quebramos os pais, mas por norma não. Claro. Mas jantamos em conjunto. E porque o jantar é um momento de conversa e de partilha, também é um momento onde nós conseguimos clarificar muita coisa. Está associado à felicidade. E isto não custa dinheiro, porque nós já vamos jantar, mas sentemos-nos à mesma mesa. E em vez de estarmos um no sofá e outro no computador, no andar de cima. E existem, de facto, é nós percebermos que temos tantas ferramentas internas, usar o nosso humor, seja uma boa notícia. O humor é a coisa mais fácil. Trazer uma piada para a mesa, trazer qualquer coisa, dar aos filhos, perguntar aos filhos, em vez de portaste bem, o que é que aprendeste hoje de novo? O que é que traz hoje de novo? Comentar as notícias, o que aconteceu no mundo. E isto agora que eu vou dizer, eu diria que é vulgaríssimo de Linneu, mas é válido para pais, para filhos, para toda a gente. Limitem o tempo nos telemóveis. Também. Eu acho que sim. Não é? A vida acontece. Começamos a ter a noção de que perdemos tempo demais ali. Nos telemóveis, nas redes sociais, nos E olhamos mais para o lado, para os outros, não é? Exatamente. Olhem, adorei ter-vos aqui, Paula e Rita. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por esta importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto. E obrigado também a quem nos ouviu, obviamente. E quem quiser saber mais sobre este tema pode consultar o site da DEC Proteste, em decproteste.pt, e ali pode consultar vários conteúdos que o ajudam a levar uma vida mais feliz, sem preocupações e, sobretudo, em tempo de férias.
Encontra conselhos práticos, dicas úteis para planear as suas férias sem percalços e em modo feliz. Há também a linha telefónica de serviço de informações da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos de consumidor. É o 218-410-858. De resto de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e também em dec.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou o Aurélio Gomes e o Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.